Antes da gente continuar para o último processo de eletrização, a gente precisa entender o princípio da atração e repulsão entre duas cargas elétricas, tá? E aí como é que ele vai funcionar? Se eu tenho duas cargas com sinais positivos, ou dois prótons, vai haver uma repulsão entre elas, tá? Elas vão querer se afastar. Se eu tenho duas cargas com sinais negativos, ou dois elétrons, também vai haver uma repulsão, tá? Ou seja, elas vão querer se empurrar. E no final, se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, ou um próton e um elétron, vai haver uma força de atração entre elas, tá? Na prática é o seguinte: sempre que forem sinais iguais, as duas cargas vão tender a se repelir, tá? Ou seja, mais e mais vão se repelir, menos e menos vão se repelir. E aí, quando forem sinais diferentes, mais e menos, elas vão se atrair uma para a outra, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente ver a parte de eletrização por indução. E aí, o último processo de eletrização que a gente precisa estudar é o processo de eletrização por indução, tá? Ele vai usar o princípio que a gente acabou de ver, que é o princípio da atração e repulsão entre as cargas, tá? E diferente dos outros dois processos de eletrização, que havia um contato propriamente dito entre os objetos, né? Que é a eletrização por contato e a eletrização por atrito. Na eletrização por indução, a gente só vai ter uma aproximação dos dois objetos, tá? E aí como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira: eu tenho um corpo que eu vou chamar de indutor, que ele já está carregado, tá? No meu caso aqui, meu corpo indutor ele tem carga negativa. E eu tenho um corpo que eu vou chamar de induzido, que está neutro. Nesse caso aqui, por que ele está neutro? Ele tem 3 prótons, 3 elétrons, está neutro, mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, tá? E aí eu vou aproximar o meu corpo indutor do meu corpo induzido, tá? Só aproximar, não encostar, para que ele atraia as cargas de sinal diferente dele para perto dele. Então por isso que os prótons vieram para próximo dele aqui, para esse lado, tá? Porque são sinais diferentes. Enquanto que os sinais iguais, que são os elétrons, foram mandados para o outro lado, tá? E aí, depois que eu aproximei e teve essa divisão aqui, eu vou conectar um fio condutor nesse corpo induzido e conectar na Terra. Para quê? Para que os elétrons que estão sendo expulsos daqui, eles possam sair e ir para a Terra, tá? Então os elétrons vão para a Terra, porque aí no final, esse corpo perdendo elétrons, ele vai ficar com mais prótons, por consequência, vai ficar carregado positivo, tá? E podem observar o seguinte: ele está carregado positivo e o corpo indutor é carregado negativo. Isso é sempre verdade, tá? A carga do corpo indutor fica oposta no corpo induzido. Então, se o corpo indutor era carregado negativo, o corpo induzido carregado positivo. Se o corpo indutor é carregado positivo, corpo induzido carregado negativo, tá? E aí como é que vai ser se for ao contrário isso aqui? Se o meu corpo indutor tiver carregado positivo, se o meu corpo indutor tiver carregado positivo, ele vai atrair os elétrons para cá e mandar os prótons para o outro lado, né? Da mesma forma aqui, né? Só que tem um porém: eu não posso tirar nem colocar prótons no corpo, tá? Então esses prótons não podem ir para a Terra pelo fio terra aqui. Então o que é que vai acontecer? Se eu não posso mandar prótons para a Terra, eu vou fazer o oposto. Eu vou pegar elétrons da Terra, tá? E aí, como esse corpo vai pegar elétrons da Terra, no final ele vai ficar com elétrons sobrando e, por consequência, carregado negativo, tá? E podem observar que o corpo indutor é positivo e o corpo induzido negativo. Por quê? Eles sempre vão ficar com sinais diferentes, tá certo?